Irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Muito obrigado por ter olhado aí os meus humildes vídeos até aqui. A gente está contando a experiência da gente, né? O objetivo é que mais pessoas, né, se entregam a Deus para o trabalho missionário, porque Deus, quando a pessoa se entrega de corpo e alma, Ele usa a pessoa de uma maneira toda especial que a gente nem espera. Igual eu, né? Nem esperava que Deus ia me usar tanto bem, e conforme Ele usou e continua me usando, né? Então, finalizamos o vídeo passado falando sobre a construção da igreja de Berizal, o trabalho que deu, né? E as bênçãos de Deus, né? A direção de Deus caindo a cada momento. E lá em Berizal, o dia da inauguração da igreja de Berizal, nós inauguramos com os 7 ou 9 batismos, acho que eu disse isso no vídeo passado. E lá, irmão Nivaldo, o meu filho na fé, ganho para Jesus quando eu estava em Salinas ainda, aí ele foi assistir a inauguração. Ele saiu de Rio Pardo e passou por Taiobeiras e foi para Berizal. Aí, terminando a festa lá, aí ele me disse: olha, irmão Rocha, eu comprei um terreno, comprei um terreno e paguei o terreno no centro da cidade. E a missão, nessa época, era a missão. Ficou de mandar uma parte do excesso da oferta do 13º sábado e não mandou a oferta, e ficou também de mandar o projeto da construção e não mandou, e também não me deu resposta. Eu falei: olha, meu irmão, se você quiser, vamos fazer o seguinte: se você procurar meio de arrumar o material de construção, então eu fico com a construção, né? Então, a mão de obra, eu faço a mão de obra e você corre atrás aí do material. Eu disse: tá bom, então vamos lá. Aí eu não perdi tempo, né? Eles colocaram um obreiro lá em Berizal para continuar o trabalho lá, e eu fui, mesmo morando em Taiobeiras, comecei Rio Pardo. E lá tinha apenas ele, eu vi se tinha mais alguém. Não tinha mais ninguém, não, era só ele. Se ele tinha evangelizado uma menina, uma menina de muita influência lá na cidade, né? Ele tinha evangelizado ela e ela era interessada, mas ela não estava batizada. E ele, muito missionário, como é até hoje, um santo homem de Deus, fazia meu trabalho aqui e ali, visitava, nada. Falei: olha, só depois que a igreja estiver feita que o povo virá. E assim aconteceu, né? Ele, uma pessoa muitíssimo dedicada, que Deus abençoe aquele irmão, uma ótima pessoa, correu atrás do material, uma parte ele comprava do bolso dele, outra parte ele pedia, e eu, como não tinha ninguém para me ajudar, foi a namorada dele, que hoje esposa, né? Depois ele se casou com ela que foi me ajudar a eu tirar a medida, esquadrejar lá o espaço onde seria construída a igreja. E lá eu fiquei. Então, com a graça de Deus, corre aqui, corre ali, daqui, dali, né? Depois ele arranjou uma ajuda com as pessoas lá da prefeitura, outras pessoas ele pagava para me ajudar e tal, e eu trabalhando, né? Trabalhando na construção da igreja e fazendo curso bíblico com as pessoas, né? Eu estava comecei a igreja assim, corri atrás de umas pessoas lá e ele me indicou outras, estava fazendo um curso bíblico com 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, 10 veio para a igreja, de maneiras que, no término da igreja, pessoas interessadas, né, e que agora algumas
nem batizadas eram ainda, então ajudou assim no finalzinho da construção da igreja. Foi uma vez. E essa igreja cresceu, né? E ela hoje tem essa igreja aqui, cadê ela aqui? Deixa eu ver aqui. Essa igreja aqui. Hoje ela tem a Florestal, uma grande igreja. Tem outra lá numa vila, sabe? Eu sei que tem 4 igrejas que hoje tem lá em Rio Pardo. Bem, então, eu me lembro que quando eu estava azulejando o tanque da igreja de Rio Pardo, sozinho trabalhando ali, humanamente falando, né? Porque sempre os anjos do Senhor estavam comigo. Eu estava azulejando o tanque da igreja de Rio Pardo. E tinha uma irmã que era de uma outra igreja, da Igreja Adventista da Promessa, que agora estava conhecendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela era uma moça, já de uma certa idade, nunca tinha se casado, então ela morava junto com o tio dela, como também muito amigo da gente, né? E eu dormia na casa deles, né? E eles me davam a comida, e aí eu dormia lá na casa deles. Tudo ajeitado por esse querido irmão Nivaldo. E um certo dia, como eu estava dizendo, eu estava trabalhando no tanque, né? E aí aquela voz falando na minha mente para mim pregar o evangelho para um determinado lugar, aquilo. E eu sentindo aquela força me puxando. Primeiro dia, segundo dia, cada dia mais forte. Terceiro dia, e estava mais, nesse terceiro dia, estava mais forte. E eu, meu Deus, balançava a cabeça. Aí, no terceiro dia, eu saí de dentro do tanque e fui para a nave da igreja. Era só eu mesmo ali ajoelhei e falei assim: Senhor, se o Senhor está me chamando para me pregar num lugar, só que eu não sei onde é. Aí o Senhor vai me dizer onde é e para quem. Isso aí eu coloquei a cabeça ali naquele patamar e conversei com Deus, só no pensamento. Fiz a minha oração ali, pedi a Deus que Ele me indicasse, me mostrasse para quem eu pregar e onde era. Aí, terminou a oração, tornei a voltar pelo tanque, talvez estou trabalhando. Mais ou menos 15 a 20 minutos. Aí chegou a irmã desse irmão Ronivaldo, chamado Ilma. Ela não era batizada, ela era apenas um pouco interessada. Aí, mas me chamava de irmã. Aí ela chegou, aí me chamou de fora da igreja e falou: irmão Rocha, eu falei: pronto, irmã Ilma. Eu conheci ela pela voz, é uma voz meio grossa. Pronto, irmã Ilma. Aí ela chegou, entrou, aí chegou ela e uma senhora, mais ou menos assim, de uns 40 anos, mais ou menos de idade. Ela falou assim: olha, trouxe essa irmã aqui, ela é adventista do sétimo dia. E ela batizou em São Paulo há 10 anos atrás. Ela se batizou e assim que ela se batizou, ela casou e veio morar não muito longe daqui. E ela ficou sabendo que aqui estava construindo uma igreja adventista do sétimo dia. Ela ficou sabendo, não sei como, aí ela veio para o senhor ir lá e levar mensagem, porque ela tem uns parentes lá e coisa tal que eles precisam ouvir a mensagem. Aí ela olhou assim para mim, eu falei assim, balancei a cabeça: minha irmã, eu vou, porque Jesus me falou, antes de você chegar aqui, com esse recado, mesmo chegar aqui, Jesus já tinha falado comigo. Eu só não sabia onde era e para quem. Ela ficou toda feliz. Ela morava num lugar chamado Santo Antonino.
Aí eu com esse irmão Nivaldo, nós combinamos de ir para o Santo Antoninho. E marcamos o dia, e ela ensinou mais ou menos onde que era, e coisa e tal, sabe? Não era muito perto, não, mas meio longe. Aí ele não tinha carro, eu idem. Aí ele tomou um corcel emprestado na mão de um moço para nós fazer esse trabalho. E quando foi no dia marcado, sábado, assim mais ou menos meio-dia, aí nós fomos para lá. Aí vai aqui, vai ali, e perdemos a estrada, mas passamos num rio. A valência é que o rio, a água estava baixa, mas era um rio, não era assim muito estreitinho não, mas a água era pouca, né? E a gente foi, nos escorcel, de vez em quando enganchar na pedra, e nós puxar daqui, puxar dali, até sair do outro lado. Aí ficava já chegando perto da casa deles. Então, aí já chegando perto da casa deles, faltando mais ou menos um meio quilômetro para chegar, aí o pneu, um dos pneus furou. Aí nós fomos olhar o step, né? O pneu de socorro, para trocar. Só que ele não olhou o step, e o step estava vazio. Aí nós... Estava faltando mais ou menos meio quilômetro, e nós acabamos de chegar lá, empurrando, né? Vagarzinho aqui, ali com aquela maior dificuldade, coisa e tal, até chegou lá. E agora, ele falou, agora irmão, eu falei, não, vamos fazer o trabalho de Deus aí, e Deus irá o remédio. Tá bom. Aí, ela já tinha chamado uma porção de pessoas, tinha feito biscoito, né? E naquela época eu trabalhava com aqueles projetorzinho pequenininho, um Minolita, eu não sei quantos conhecem ele, né? A gente ligava ali na bateria do carro, e ali ia passando esses slides, eu explicando, e o terreiro dela encheu de pessoas. Quando fui lá para 10 horas, nós acabamos com a mensagem, né? As pessoas comeram biscoito, tomaram chá, e agora, como é que nós fazemos para ir embora? Apareceu um curioso lá, o macaco a gente tinha, né? Apareceu um curioso lá, e as nossas ferramentas lá, e coisa e tal, a gente tirou o pneu, e as nossas ferramentas veio lá, até conseguiu desmontar esse pneu, e arranjaram lá umas remendas, daquela coisinha de remendar pneu de bicicleta, e arranjou uma bombinha, uma bomba daquela encheu bicicleta, que levou um tempão. E quando foi lá para meia-noite, 1 hora da manhã, aí conseguiu colocar esse pneu. Aí lá vamos nós. E agora? Vamos voltar, vamos embora. Aí, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, atravessamos esse rio de novo, e esse trabalho com esse remendozinho tão fraco que o camarada fez lá no mato, Deus colocou a bênção, nós chegamos em Rio Pardo, o dia estava amanhecendo, mas ficamos felizes porque o trabalho foi feito. Então, daquele trabalho lá, né, batizou 11 pessoas, 11. Mas acontece que a maior parte desse trabalho não era lá. Aí vocês vão ficar sabendo agora. E um dia, aí o irmão agora, né, ele comprou uma caminhonete, e ele foi lá mais alguns outros irmãos, e nesse dia eu não estava não. Aí eles ensinaram para eles uma outra estrada, que possivelmente seria melhor do que a que nós estávamos acostumados a passar. Aí eles passaram por lá. Aí passava, essa estrada passava num vilarejo como passa até hoje, chamado São Joaquim. Aí eles deram, né, era um sábado assim, da estava militar, eles eram um vilarejozinho, né? Aí eles
pararam o carro ali e começaram a falar de Jesus ali. Aí as pessoas, não é, viram aquele tanto de pessoas para poder ouvir, alguns fecharam o boteco e coisa e tal. Aí, bem, aí ele me deu a notícia: olha, irmão Rocha, nós passamos num lugar que nós não acostumamos a passar, passamos num lugar que chama São Joaquim, que nós paramos lá para falar um pouco de Jesus, e aquelas pessoas ali juntam uma opção de gente para ouvir, gente até que alguns fecharam os botecos e coisa e tal, e veio ouvir. Eu acho que ali vai ter pessoas. Eu falei, opa, muito bom. Aí estava aproximando a Semana do Calvário. Na Semana do Calvário. Aí eu fui fazer a Semana do Calvário nesse lugar agora, que não era mais o Santo Antoninho, que lá já tinha sido batizado, agora é São Joaquim, que ficava para cá do Santo Antoninho mais ou menos uns 15 quilômetros, mais ou menos, para cá do Santo Antoninho, esse lugar chamado São Joaquim. Aí, lugarejo muito pequeno, não tinha eletricidade, e era difícil, o ônibus só ia lá 2 vezes por semana. Aí eu arranjei uns companheiros e fui para lá, para fazer essa Semana do Calvário lá. Lá eu conversei com algumas pessoas lá, e um homem, um senhor chamado Seu José, ele é vivo até hoje, ele se chama Hilário José de Rosa. Alugou uma casinha que ele tinha assim, só que a casa, meu pai do céu, nós ficamos mesmo porque não tinha outro lugar para onde é que ficar, é chuva que Deus dava, né? E a água entrava aqui e saía lá. E nós ajeitamos um carro, uma bateria de um moço lá com um carro, ele nos emprestou, e nós tínhamos uma casa, um mercado, onde é que eles vendiam algumas coisas lá no domingo. Aí eu passei as slides aí, explicar para as pessoas. Então ficou lotado de pessoas. E naquela primeira noite, eu falei, puxa vida, mas aqui tem pessoas, né? Aqui quando apagava tudo, era a vela que a gente tinha que acender, ficava uma escuridão terrível. Aí eu orei, perguntei a Deus, Senhor, se o Senhor tiver pessoas aqui para ser batizada, eu venho aqui fazer uma igreja, aqui. Deus me mostrou, em símbolos, mais de 30 pessoas. Mostrou em símbolo. Se alguém tiver a curiosidade de ver de que símbolo foi, aí eu falo, mas só vou deixar até aqui. Aí eu fiquei feliz. Este lugar foi o lugar aonde um dos maiores, ou se não o maior missionário dessa região, ouviu a mensagem pela primeira vez. Eu passando aquelas slides que falam sobre a criação, o dilúvio, etc. Então, esse menino, acho que estava adolescente ainda, aí ele ouviu. Esse menino hoje, dessa região, o maior missionário, não tem outro aqui igual ele, não. Mas essa história vai continuar no próximo vídeo, tá bom?